Opa, beleza? Aqui é o Tiago. Hoje eu vou estar iniciando uma nova série, que é a série de Push Message no Android. Eu vou estar começando aí, provavelmente, com a implementação mais comum, não a mais simples, mas a mais comum, que é o Draw Stream Message, que utilizando o GCM, né, não utilizando aí o parse ou, enfim, o SNS. Eu pretendo sim estar passando o parse, tá passando o SNS, para a gente estar vendo aí qual que é a melhor opção. A gente tem umas restrições na utilização do GCM, que eu acredito que com o SNS eu ainda não implementei, mas provavelmente com ele a gente não tem essa restrição, ok? A principal delas, a mais chatinha aí, é a questão de enviar 1000 por 1000, ok? Enfim, esse vídeo que eu vou estar fazendo aqui hoje, eu já fiz um vídeo sobre, só que a versão, ele é bem antigo, ok? Ele é do ano passado, e aquela versão, se eu não me engano, ela não vai funcionar a partir de outubro, não funciona mais a partir de outubro desse ano, né? As entidades que estão sendo abordadas lá, algumas não existem mais para a nova versão do GCM. Então eu já estou fazendo a atualização aqui também a pedidos, né, de pessoas que estão em contato comigo, e aí eu já estou iniciando uma nova série também, que é a questão do push message. Então vamos lá, né, vamos tocar o barco, deixam várias páginas abertas que a gente vai estar utilizando. Você provavelmente já conhece o push message, né, ou conhece pelo nome de GCM, mas GCM, enfim, é um serviço. O push message mesmo é um serviço no caso particular. O push message mesmo é o nome geral, né? Que é a questão de você, a principal característica é você fazer o seu servidor ser a parte ativa, ok? A gente sempre tem aquela ideia de você ter o browser ou então o mobile realizando a requisição para depois ter resposta. Não, você tem o servidor como a parte ativa. Ele utiliza um canal de comunicação que, no caso, falando em termos de Android, que o próprio Google deixa aberto com os devices que tem o Android instalado, ok? A segunda principal característica é a questão de você utilizar o XMPP, né, e utilizar esse canal leve de comunicação, né, com a internet, enviando e recebendo mensagens, que seria o upstream e o downstream. Aqui a gente vai estar falando, a princípio, só do downstream, ok? Então vamos lá para a implementação. Eu vou vir aqui no Guides. E aqui tem um monte de explicação que vale a pena você dar uma lida se você ainda não sabe o que é um push message, ok? Enfim, get start, aí tem about CM, connection, server, blá blá blá. E aqui é onde a gente vai começar direto no Android, ok? Aqui já é a implementação mesmo. Eu já deixei algumas coisas implementadas para adiantar nosso lado, né? Principalmente o GCM. Lembrando que grande parte principalmente o Android Manifest, perdão, grande parte da implementação, né, eu digo realmente grande parte porque é um lado que tem que responder legal, é o lado servidor, né, que a gente vai estar utilizando aí, no caso, o PHP no back-end. Então voltamos aqui, eu deixei algumas classes que a gente vai utilizar aí já preparadas, mas enfim, elas estão vazias, né, para a gente ver a implementação do zero, a gente vai estar utilizando elas. Voltando aqui no nosso Gradle, ok? Primeiro que a gente tem que fazer, se a gente vir aqui e descer, ele vai pedir para a gente começar a configuração do nosso Play Service, né, que eu acabei não abrindo ali, mas enfim, o que você vai fazer? Abre aqui, Get Configuration File, a gente não precisa de ir lá no Google Console mais, ok? Vou colocar a app name, eu já utilizei, então vou só repetir, no meu caso aqui é GCM Example, ok? E aí o package name, esse aqui é o nome da sua app que você, enfim, na hora de criar você definiu. E o package name, você não sabe, você pega aqui no Android Manifest, né? Package, é exatamente esse camarada aqui. No caso é o nome que você escolheu. Vou selecionar e vou continuar. No meu ele já apareceu com o Cloud Message liberado, mas com você ele vai aparecer provavelmente, se for a primeira vez, ele numa cor escura, um azul ou um cinza bem escuro, com a opção de você liberar. Aí você clica em liberar, ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai liberar, demora assim, vai ser alguns segundos, e aí liberando você continua, né? Aqui ele já me deu o meu API Key e o meu Sender ID. Esse camarada aqui ele é importante para o nosso servidor, né? E esse camarada aqui ele é utilizado no caso nas apps, né? Na instalação no mobile, para deixar os devices receberem mensagens vindo desse API Key, do servidor que está utilizando esse API Key, ok? É o que identifica um ou outro. A gente não precisa de copiar isso aqui agora, se você quiser copiar, pode copiar, você vai precisar desse camarada no servidor e desse daqui na app mobile. E eu vou continuar, porque a gente vai precisar do arquivo de configuração, né? Que é esse camarada aqui, ó. A gente vai ter que fazer o download dele, porque os nossos scripts do Google Play Service vão estar utilizando ele de configuração. Aí você vem, faz o download, vai baixar, ok?
E aí você vai pegar o seu arquivo aí, enfim, no meu caso está aqui, esse camarada aqui, né? Você copia ele e leva lá para a raiz do seu projeto. Na verdade você coloca, vou colocar aqui mais fácil de ver, no project, você coloca exatamente, né, no mesmo, não no mesmo nível, dentro dessa raiz aqui, ó, app. Você vai ter, ó, Google Service JSON. Você pode fazer pelo prompt, ou você pode copiar e colar se tiver, enfim, no sistema operacional que é mais fácil fazer assim. Você que escolhe, ok? Mas você só pega aquele arquivo que você fez o download, copia e cola aqui, né? Aí imaginando também que você já pegou aí o seu server key e o seu sender ID. Vamos vir aqui no meu main activity, eu tenho os dois aqui vazios, né? Eu vou adiantar meu lado, eu vou pegar aqui. Eu não preciso desse camarada aqui no mobile, mas eu vou deixar ali para depois eu só migrar lá para o meu lado servidor, meu back-end. Copiar aqui, ok? Esse aqui seria o número de projetos se você estiver utilizando aí o console do Google. Então aqui já está feito, a gente precisa mais mexer aqui, beleza? E voltando à implementação, o que acontece? Ele pede para a gente implementar agora, trabalhar agora os Gradles, tanto o top level quanto o app level. O top level ele tem acesso, né, ele tem efeito em todos os módulos que estão dentro do seu projeto. O app level tem efeito somente no módulo, né, desse app level, né, desse Gradle. Como assim? Por exemplo, voltando aqui, no caso que eu vou colocar Android, esse aqui é um módulo nosso. Né? A gente poderia ter, por exemplo, a lib do Facebook como outro módulo. Essa pastinha igualzinho o nome Facebook. E aí o app level seria um para cada. Um para o nosso projeto, um para o Facebook, um para o Twitter, whatever. Né? E o top level ele afeta todos. Né? É bem simples de entender. Enfim, eu acabei não tendo outra lib aqui, vou dar um exemplo mais claro. Mas se ouvir o top level, vai afetar todos os módulos. App level somente o módulo dele. Ok? Então a gente volta aqui. Essa daqui vai ser colocada, né, no nosso, na dependência do nosso top level. Volta aqui, o nosso top level é esse aqui, ó, project. E tá aqui, ó, né? Só vim aqui, eu acabei deixando aqui, colar, ele vai pedir para sincronizar, né? Aí você clica aqui em sincronizar, ele vai sincronizar, enfim. E aí você pega essa parte aqui e coloca no app level. Que também vai estar pronto. App level vai estar módulo. E vai estar logo aqui, né? Já tinha implementado também, vai aparecer o link de sincronização, você sincroniza, ok? E aí logo depois você adiciona esse camarada aqui, ó. E você está vendo que não é o Play Service que a gente está adicionando. Se você vir aqui, ele adiciona aqui o Play Service, ok? Mas a gente tem a opção hoje, a partir da 6.5, né, do Play Service 6.5, de colocar exatamente o serviço que a gente vai utilizar, né, colocando em menos peso na nossa app. E eu coloquei aqui o GCM. A gente vem nessa página aqui, ó, essa daqui. Né, ele vem explicando tudo, blá, 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 que a gente não precisa mais utilizar o Play Service geralzão, que é esse camarada aqui, por exemplo. A gente pode colocar os serviços, somente os serviços necessários que a gente vai estar utilizando. Aqui tem um exemplo, Rainbow Fitness, e o nosso caso é esse daqui, ó, Google Cloud Message. Ok? Eu só copiei, colei e beleza, estamos utilizando somente ele. Só adiantando, eu já coloquei o vôlei, né? Eu coloquei a mesma implementação do vídeo de vôlei da app de carros. Vou deixar o link ali para você assistir se você não assistiu, porque eu vou passar batida nele, não acho que eu nem vou abrir o vôlei, ok? Eu só tirei a parte do transaction porque eu não preciso da resposta. Realmente não preciso nesse exemplo aqui. Coloquei o JSON, porque se você ver o exemplo lá do vôlei desse vídeo do AppK, você vai ver que a gente utiliza o JSON para transformar o objeto, né, num objeto JSON. E coloquei o Event Bus, que vai permitir que a gente pegue e envie uma mensagem para a nossa activity, ok? Mudando aí a interface, pelo menos os nomes da interface. Beleza? Eu vou deixar o link do Event Bus embaixo também se você não o conhece, que é uma excepcional lib, por sinal. No mais é só isso mesmo, né? Então esse aqui é o nosso app level configurado, vou fechar. E aqui o nosso Gradle top level configurado também, que só foi adicionado a essa linha, ok? Lembrando que esse arquivo JSON,
ele é importante para essa configuração do Play Service, okay? Não do GCM. Do GCM também, porque ele vem do Play Service. Mas ele é importante porque ele vai ser utilizado, esse aqui vai ser utilizado por essas configurações do Play Service. Então você tem que realmente colocar ele aqui no seu app, ok? Na sua pasta app, dentro da sua pasta app, e definir essas configurações do Play Service. Definido, vou fechar, né? E aí, volta aqui, e ele começa a falar do Android Manifest. Se a gente voltar aqui, eu já deixei implementado o Android Manifest, né? Internet Connection não é para a gente ter aquela comunicação, aquele canal de comunicação com o GCM, tá? É para a gente poder enviar o nosso Registration ID, né? Lembrando que cada device que tem a nossa app instalado vai ter um Registration ID referente a esse conjunto, a essa app no device único, que a gente vai poder utilizar para enviar a mensagem lá do servidor, né? Para os devices. O Get Accounts ele é necessário porque abaixo do Android 3.0, para você utilizar o GCM, ele precisa de alguma conta conectada. Eu ainda não cheguei a ver um Android sem uma conta conectada, né? Enfim, no caso um Android com o Play Store rodando. Mas por ele ter falado isso, realmente é possível. Então, esse aqui é só para versões abaixo, ele é necessário por causa das versões abaixo do Android 3.0. Esse Wake Lock aqui é opcional também, né? Ele é para permitir que a app continue trabalhando, né, o device continue trabalhando quando chegar uma mensagem, né, do nosso servidor de push message. É totalmente opcional e, aliás, é recomendado você não utilizá-lo se você não tiver uma restrição, né, uma lógica de negócio dessa na sua aplicação, ok? Porque se você mantém ele awake, né, trabalhando, você está aí consumindo bateria, que ainda é um grande problema, né? Eu não sei do iOS, do iPhone, mas do Android sim. É um grande problema o consumo de bateria. Esse receive vai permitir que a nossa aplicação receba as mensagens, ok? Esse permission C2D Message, que a gente cria e depois seta, é para permitir que somente a nossa aplicação capture as mensagens do nosso sender, enfim, das mensagens direcionadas para a nossa aplicação, que outras aplicações não consigam acessar essas mensagens, ok? E aí sim vem o receiver, que eu vou estar, o receiver não, eu não vou estar implementando ele já, enfim, eu só defino ele. O receiver e os services que a gente vai estar utilizando. O receiver basicamente ele herda de Wakeful Broadcast, né, que permite a gente deixar a app trabalhando, que é referente a esse Wake Lock, ok? Mas mesmo assim a gente precisa dessa permissão para deixar ela trabalhando. Se a gente for deixar ela trabalhando, quando ela, ao invés de estar trabalhando, ela está em modo hibernate, por exemplo, ok? Hibernando. E esse receiver é o que vai receber as mensagens, ok? E vai enviar para o nosso service processar, nosso service que vai trabalhar também com recebimento de mensagem. Ele é para ser utilizado no lugar do nosso broadcast receiver, que era utilizado na versão anterior, ok? E aí, essa parte aqui é tudo padrão, né? Realmente o export tem que ser true para ele poder ser acessado externamente também. Todos os outros são false, ok? Para não ser acessado externamente. E essa parte aqui é necessária apenas para versões abaixo do KitKat, né? Para a gente poder trabalhar, obter o nosso Registration ID. Fora abaixo a partir do 4.4, né? Você não precisa dessa action aqui. Aqui o receive, aqui a category que é o GCM, category. E aí os services que estão assim, por causa que eu não coloquei ainda eles herdando de nenhum service, ok? Então fica tudo marcado, mas basicamente aqui é tudo padrão, exceto esse daqui, que se você vier aqui na documentação não tem ele, né? Que é um service que a gente tem que criar para ele estar aí recebendo, no caso, processando as mensagens, né, que vão ser recebidas, beleza? Aqui tem mais algumas outras coisas. Esse script aqui eu já deixei implementado, que é só um script de verificação se tem ou não o Play Service instalado. Okay? Ele não verifica conexão, a gente não precisa da conexão com o Play Service. Né? Ele basicamente só verifica se tem ou não o Play Service instalado. Se tiver, ele continua, senão ele manda um complaint, né, pedindo o usuário para instalar. Ok, vamos voltar aqui e vamos começar a implementação. Né? Vou voltar aqui para a visão Android. Vamos abrir o nosso projeto. Vou vir aqui na minha Activity. O meu layout ele tem dois test views que eu vou estar mandando a mensagem lá do servidor. Ok, daqui a pouco eu vou lá no servidor para a nossa app e a gente vai estar atualizando esses test views para a gente estar vendo aí o efeito, né, do push message. Até agora a gente só está acessando.
Vamos começar aqui com registration, enfim, com registration intent, né? A gente vai ter que herdar aqui extends intent service, né? Esse aqui é o que não tem na documentação, mas é o que a gente tem que criar para estar recebendo aí as mensagens. Implement methods on intent, ok? Esse camarada aqui ele já é executado numa thread background. Eu vou precisar também de um construtor, senão ele fica com complaints aí. Public super e vou utilizar o tag, ok? Log, aliás, ele quer um objeto aqui para ser referência, enfim, o nome da thread. Beleza, chegou nessa parte aqui, eu vou primeiro trabalhar com um synchronize. Por que um synchronize? Lá na documentação você vai ver que esse intent service pode ser chamado várias vezes e consequentemente você vai chamar o script, né, de criação de chamada do registration ID. Você pode acabar chamando ele em paralelo e acabar tendo problemas com isso. Então, mesmo aqui dentro da thread background, se você coloca o synchronize, eu já falei sobre esse camarada em outros vídeos, você vai fazer aquilo que seria em paralelo ser sequencial, por causa realmente dessa palavra-chave aqui, né, e do objeto que a gente vai estar colocando aqui, que tem que ser o mesmo. No caso, string é o objeto, né? No Java a gente coloca o log, vai ser o mesmo para todo mundo, e aí, mesmo trabalhando com outras threads, ele vai estar executando em sequência. Beleza. A gente precisa agora de um instance ID. Né? O instance ID ele vai nos dar aí um endereço, um identificador único, ok? Que vai ser o nosso registration ID, um identificador único para a nossa app e device, né? Onde a app está instalada. A gente vem aqui, instance ID, get instance, estamos dentro do intent service, né? Consequentemente dentro do service a gente vem aqui só this, esse contexto já é o suficiente. E eu vou ter uma string que eu vou pegar o token, lembrando que esse instance ID, essa chamada de token tem que ser executada numa thread background, não pode ser executada na thread principal, ok? E aí, instance ID get token, e você vai ver que a gente tem aqui, a gente precisa do nosso sender ID, ok? E do escopo. O nosso escopo, no caso, é o ID. O Sender ID é o Google, é o Cloud Message ID. O nosso Sender ID é esse camarada aqui, que eu estou fazendo totalmente errado, era para colocar numa constante, enfim. Mas para adiantar nosso lado, eu vou colocar ele aqui direto. E aí, Google Cloud Message, Instance ID Scope. Esse é o nosso escopo. E no bundle, né, a gente não vai estar enviando nada, coloca nulo. Poderia deixar assim também. Ele está dando esses complaints aqui por causa que a gente tem que colocar dentro de um try catch, ok? Está lá. E aí a primeira vez que a gente chamar esse camarada aqui, né, para pegar o token, ele vai sim acessar os servidores do Google, né, para gerar o token. A partir se não for um refresh, já vou falar do refresh, vou passar do refresh, que no caso seria a geração de um novo registration ID, ele não acessa mais, ele já tem gravado local, né, esse registration ID. Isso é bom pra gente, porque antes, na versão anterior, a gente tinha que salvar isso no share preferência e ficar comparando, ok? Então, beleza, temos o nosso token aí, ok? E uma parte importante é que esse token, dependendo da sua implementação, ok? Se você não estiver utilizando, por exemplo, só tópicos, você tem que salvar esse token lá no seu servidor web, lá na base de dados remota, ok? Antes de fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, para a gente saber se a gente pode chamar esse script aqui, mesmo que ele seja local ou não, a gente vai salvar isso no share preference, ok? A gente vai vir aqui então, vou colocar aqui fora um share preference, vou chamar de preference e vou acessar preference manager, vou deixar o link do share preference embaixo se você não conhece, get default share preference e o contexto desse. Ok, como eu estou um pouco lazy, eu vou colocar aqui logo boolean status e aí sim get boolean, vou colocar status e vou colocar false. Se não existir esse campo, ele já vem false, ok? E aí eu só vou dar continuidade dentro desse script aqui. Eu posso até pegar essa instância aqui sem problema nenhum, né? If se esse camarada for false, ok?
Então pega essa parte aqui, que aqui dentro vai ter a chamada também de envio do token para o nosso servidor web, ok? Beleza. Só para garantir eu vou dar um log aqui, para a gente ver o nosso token. Tá aqui, token. Beleza. Chegou aqui, eu já posso mudar, né? Se for falso, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma verificação simples. Aliás, eu vou usar esse camarada aqui. Edit, ok? Apply. E a chave é status. E o valor é true se esse camarada aqui for diferente de nulo e não for vazio, ok? String length maior que 0. If está dando alguns complaints aqui. Na verdade é edit, perdão. E put boolean, ok? E status. E esse camarada aqui vai falar se é falso ou true, esse é condicional aqui. Beleza, e então a gente tem que ter aqui, eu vou criar um método aqui, como na documentação. Vou colocar private void send registration ID. Esse método vai chamar a nossa conexão Volley para enviar o nosso token lá para a base de dados remota. String token. Lembrando que isso tudo está sendo feito no background. Beleza. E aqui voltando ao nosso Volley, que eu tirei o transaction. E o nosso custom request, perdão, ele é JSON object. Ele não é JSON array, né? Como foi lá na implementação do nosso vídeo de vôlei, do nosso último vídeo de vôlei na app de carros, que eu vou deixar o link aí embaixo. Beleza, vou fechar aqui nosso network. A gente precisa só chamar o execute, a gente vai estar utilizando ainda o wrap object to network, que a gente utilizou naquela versão, ok? Volta aqui para o nosso registration intent service, network, ok? Get instance, lembrando que estão aí dentro do intent service, então pode botar o this, sem problema. Então o nosso exec, eu vou quebrar aqui para ficar mais tranquilo. E o nosso wrap, né, vem aqui em domain. Eu tenho um push message, que vai ter o nosso title e message que a gente vai estar recebendo do servidor. Já já eu chego nele. O nosso user, que basicamente só tem um registration ID, ok? Mas para ter uma equivalência ao nosso servidor, quando chegar na parte do servidor você vai ver que a gente tem um user lá também. E o nosso wrap object network, que tem o method e o user, né, que vão ser utilizados aí no Volley para a gente estar enviando para o servidor correto, né? Enviando para o servidor correto a gente vai estar enviando, né? Enviando aí para a parte de script correta, utilizando o method, e o dado correto, que é o registration ID que vai estar dentro do user, ok? Eu tentei fazer a mesma coisa aí do vídeo do AppCars, ok? Para o camarada não perder aí o conhecimento que ele teve lá. Então, beleza, volta aqui. Então, chego aqui, new wrap object network, e o segundo parâmetro é a tag e o nome, né, que vai ser utilizado aí no request do Volley, que no nosso caso a gente está utilizando sempre o nome da classe, class get name, e aqui deixa eu criar um user antes, user, new user, ok, user, set registration ID, que é o nosso token. Pega o user e o método que vai ser utilizado aí para filtro lá no servidor, ele é save user, né? Quando chegar lá no servidor, se você está acompanhando os vídeos anteriores também do Volley, você vai ver como é que você já deve ter imaginado como é que está funcionando, mas se chegar no servidor vai ficar mais claro. Beleza, pega esse camarada aqui agora e só segue ele aqui.
Show de bola. Então, esse script aqui vai ser o responsável por atualizar também, enviar o nosso registration ID, que vai permitir aí que o nosso servidor comunique com a nossa app, né, de forma que o servidor vai ser a parte ativa. Beleza. Agora com essa implementação aqui a gente vai voltar e vai implementar aí a resposta, né, quando vier, resposta não, né, quando vier uma mensagem do servidor, a gente vem para cá, Listener Service, e a gente vai implementar, na verdade, a gente vai dar um extend no GCM Listening Service, ok? Já deixei o log aqui implementado, mas é uma variável só. E a gente vai estar implementando o on message received, ok? Esse from, a gente não precisa desse super aqui não. Esse from nada mais é do que o nosso sender ID, né? Quando o servidor enviar com aquela API key, essa API key que ela não tem validade nenhuma aqui no mobile, ela vai lá para o nosso servidor, a gente vai conseguir identificar o sender, vai conseguir pegar o sender por causa dessa API aqui, que é um relacionado ao outro, ok? Então, como é que a gente pega a mensagem? A gente vai vir no data. Eu sei qual é a estrutura que está vindo, né? Você que vai montar a sua estrutura, seu payload, data, get string, ok? E aí eu vou estar vindo, pegando um title e pegando uma mensagem, message, ok? Beleza? E aí eu quero enviar esses dados aqui lá para a nossa activity, certo? Esse camarada aqui, para atualizar, no caso aí, o test view message. Eu vou utilizar então o event bus, lembrando que eu já coloquei lá no Gradle, né, a lib. Chego aqui, event bus, get default, e então post. E aí eu tenho um outro aqui no domínio do problema, eu tenho um push message, que agora a gente vai utilizar ele, que ele só tem title e message, né, eu deixei bem simples mesmo. Nessa parte aqui, só recapitulando, onde é processada a mensagem, é aqui também que você chamaria o notification, que é cenas dos próximos vídeos que eu vou estar fazendo, né? Que hoje eu acho que é apresentar o GCM, né? No caso, o push message. Sem apresentar o notification fica muito vago, as pessoas às vezes não conseguem assimilar como é que você vai colocar um ou outro. Mas é aqui dentro, ok? Que você chamaria aí o seu notification. Passando a mensagem, enfim. Na verdade tem um payload, tem um payload, né? Uma área assim, que você envia os dados, que é só para notificação. Você não envia ele, você pode enviar junto, né, com o payload de dados, mas você tem um payload de notificação, ok? Que seria o correto você estar enviando aí. Mas enfim, post, eu vou vir aqui e vou criar um push message. Push message, se eu não me engano, o construtor dele já tem os valores que eu preciso, beleza. Eu já vou criar ele direto aqui logo. New push message, e eu boto o meu title e o meu message, né? Dessa forma que ele já envia, né, o nosso event bus para todas as entidades que estão registradas para receber, né, ouvindo aí os eventos de envio do event bus. Eu ainda não tenho nenhuma, e aí eu volto lá na minha activity, que é o interessante para a gente atualizar essas duas test views aqui. Então vem aqui, event bus, get default, então register, só coloca o contexto aí que vai estar sendo registrado, e aqui eu vou colocar o listener, ok? Do event bus, vou colocar aqui public void on event, que vai estar aí com parâmetro de entrada um push message, ok? Vou colocar aqui push message. Só tome cuidado que ele, só para garantir que a gente não vai ter uma exceção de querer atualizar uma entidade de visualização fora da thread principal, a gente já vem aqui run on thread new runable, ok? Estamos aí já com certeza na thread principal. Esse camarada a gente não vai conseguir acessar aqui dentro se a gente não colocar final aqui. E aí sim, TV title, set test, recebe o nosso push message, get title, o mesmo para a mensagem, get message, só atualizar aqui para message,
Ok, já conseguimos realizar a atualização aí, utilizando em auxílio o Event Bus. Então aqui está tudo ok. Lembrando que essa parte aqui não tem nada a ver com essa daqui. Essa aqui é quando a gente vai receber a mensagem, e aqui é quando a gente está enviando o nosso, gerando, né, e enviando o nosso registration ID para o servidor, né. Tem outra parte que é muito importante, deixa eu fechar o network que a gente vai estar utilizando mais, que é o ID Listener Service, né. Esse camarada aqui, a função dele é permitir que a gente atualize o token, ok, que está sendo utilizado aí junto ao device e à app, porque segundo a documentação do GCM, né, do Android, isso pode se tornar inseguro, então ele é utilizado aí um listener de refresh para gerar um novo token, e consequentemente o que esse script aqui vai fazer é somente chamar esse camarada aqui novamente, né, esse service, só que antes de chamar a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que passar esse camarada a ser false, senão ele não passa aqui, ok? Então a gente vai ter uma lógica bem simples aqui, a gente vai implementar aqui agora, na verdade a gente vai estender, né, extends instance ID, esse camarada aqui, ó, listener service, ele infelizmente não é uma interface, ele é uma classe, né? E se você vier aqui, aqui tem toda a importância do instance ID, e aqui do instance ID listener service, ok? Você dá uma lida aí para você ficar mais por dentro de por que utilizar esse camarada, enfim, é realmente por causa de segurança, ok? E aí, on token refresh. E você fica perguntando, como é que a gente faz para ativar esse on token refresh? Se você achar uma maneira explícita de fazer isso, por favor, coloque aí nos comentários. Porque se você dar uma volta aí, por exemplo, no Stack Overflow, você vai ver que ainda não tem documentado como fazer isso de maneira explícita. Pelo menos eu também não encontrei. Deve ter, se tem, eu não encontrei e esses camaradas aqui também não encontraram. Mas ele fala na documentação que você tem sim que implementar esse script que eu estou fazendo aqui, que é só um listener, né? Então a gente fica aí na expectativa de que é o próprio Android que vai ativar esse listener, ok? E então a ideia dele é, foi ativado? Chama o seu registration para você pegar, porque se você vier aqui, se esse camarada, ele fala assim, se esse camarada foi ativado, quer dizer que você tem um novo registration ID. Então você deve acionar esse camarada aqui para ter um processo normal, como se o usuário estivesse entrando pela primeira vez na app, ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai gerar um novo registration ID, ele vai pegar um registration ID aqui, que não vai ser mais o mesmo, vai ser outro. Então você envia para o servidor, um processo padrão, quando o usuário entra pela primeira vez, por exemplo, né? E ele fala assim, para a gente ativar esse refresh lá do nosso back-end, ok? Uma das maneiras é no nosso back-end. Só que não tem esse script, né? Não foi encontrado esse script de ativar esse refresh lá do back-end. Então, eu estou assumindo aí, né, que essa ativação vem do próprio Android. Mas, enfim, com o passar dos vídeos, a gente vai acabar sabendo mais sobre isso. Não preciso desse super aqui também. Para evitar a fadiga, a gente vem aqui e acessa o nosso Share Preference. Ok? Então, vamos zerar, né? Volta aqui, colocar como false a nossa flag. False. Ok, e aí a gente vem a velha chamada do intent, chamar de t, new intent, chamada ao service, perdão. Ok? Estamos dentro aí de um service, porque esse camarada aqui ele herda de intent service, ok? Então this, e aí o nosso registration intent service.class, chamada explícita, né, que é o que é permitido agora, você não pode chamar mais implícito. Start service intent. Beleza, já zeramos aí o nosso share preference e estamos chamando o nosso registration intent service, então ele vai gerar aí o nosso novo registration ID quando esse camarada aqui for ativado, ok? Então, segundo a implementação, vamos voltar aqui. Você vê que os vermelhos já saíram, né? Já está todo mundo implementado. Segundo a documentação, a gente fez tudo para downstream message, a gente fez tudo corretamente, colocamos aí o registration, colocamos o receptor e colocamos o gerador, né, de novo, de um novo registration ID. Só que a gente não chamou aqui, né, no nosso main activity, o nosso registration ID. A gente vai ter um if, e esse script aqui, como eu falei, já deixei implementado, é só para verificar se tem o Google Play Service. A gente vai vir aqui e vai chamá-lo, ok? Se for true, a gente vem em intent e ter o mesmo script lá do nosso update, né, no registration ID, intent, new intent,
contexto this registration intent service.class, chamada explícita, que é o que é permitido para o service agora. Então, start service intent, né? Beleza, você está vendo que muito dessa implementação é decoreba, né? Não tem quase nada de lógica. A lógica mesmo vem do lado do servidor, né? Que eu percebi no vídeo anterior, né? O primeiro vídeo do GCM, que é a grande dificuldade do pessoal na implementação do servidor. Beleza, né? Teoricamente aqui está tudo ok. Ele pede para a gente implementar esse camarada aqui também no onResume, né? Que seria a situação de que, por exemplo, o usuário entrou na aplicação e ele não falou assim, mas deu a entender de que o que era verdadeiro, né, não é mais verdadeiro se o usuário, por exemplo, entrou em outra aplicação e voltou, né, para a sua activity aí na pilha de activity, e no onResume foi descoberto que esse camarada aqui, enfim, não é mais verdadeiro. Eu não vi necessidade de implementar isso, e ele simplesmente não colocou como um must, né, como você tem que fazer. Colocou que seria bom. Então eu vou colocar só no onCreate, ok? Que pra gente já é o suficiente. Então, aparentemente aqui está implementado. Vamos fazer só o seguinte. Eu vou vir aqui, como eu já estou com o servidor implementado, eu vou comentar essa parte e essa parte e vamos verificar, de acordo com o nosso sender ID, com a especificação que a gente colocou lá de aplicação, se pelo menos o nosso token, esse camarada aqui, está sendo gerado, né? Sem gerar nenhuma exceção nem nada. Vamos executar. Eu estou com dois aqui que eu quero mostrar dois rodando. Beleza. Vou estar rodando agora esse camarada aqui, né? Opa. Tá aqui, foi gerado, né? Log. Esse é o token, essa string gigantesca, que se eu não me engano, todas têm 152 caracteres, mas não conte com isso, tá? E lá no seu banco de dados colocar um SHA-152 por causa de um byte que o SHA previne ante o uso do varchar, porque em nenhum momento você está falando lá na aplicação, né, na documentação, que ele vai ser sempre 152, ok? Então, não faça isso. Não tome isso aí como padrão. Então tá aí, tá gerando nosso token sem problema nenhum, ok? Eu vou lá no servidor agora. Nosso servidor é PHP, como eu falei, nosso back-end. Ele é bem simples. Se você viu o vídeo anterior, eu acho que, apesar das poucas entidades lá que não vão estar valendo mais, que consequentemente vão fazer aquele vídeo todo ser inválido, vale a pena você dar uma olhada na explicação que eu dou lá do lado do servidor, que eu acredito que seja um pouco melhor do que eu dou aqui, okay? Porque as entidades são exatamente as mesmas. Se eu não me engano, só a estrutura da resposta, eu digo o JSON, né, o objeto, ele é um pouco diferente. Mas os labels, né, os key values são os mesmos. Então aqui tem um database. Como eu falei, no final dessa série eu quero estar sim indo lá para a nossa app car e colocando o nosso push message. A gente vai ver qual que é melhor para a gente colocar lá, qual que vai ser, enfim, mais melhor custo-benefício. E eu já utilizei então o banco de dados daquele vídeo lá, né, do app cars, e coloquei o nosso TCC, né, que é TC cars user, que tem basicamente o nosso registration ID, um ID e um ragtime, ok? Então eu vou abrir aqui e ver se tem algum usuário cadastrado. Não tem nenhum usuário cadastrado ainda, vendo que eu comentei a parte de cadastro lá. E como é que funciona aqui? Lembra lá do nosso save user, se a gente voltar aqui, vou tirar, porque depois disso daqui a gente vai estar rodando a Vera. Então o save user, na verdade, ele é utilizado aqui, ó, né? Essa parte aqui. E se você viu o nosso vídeo anterior do vôlei, você vai ver que eu estou enviando tudo em formato JSON. Então eu preciso disso daqui. Isso aqui é padrão, né? Um mínimo de segurança possível se realmente está vindo uma chamada post, ok? E depois eu pego o meu dado JSON e transformo ele no JSON Object, no PHP, né? E eu começo a verificação se o método aqui é save user. Se for save user, eu entro aqui, ok? Crio o meu objeto user. Vão vir aqui no nosso domínio do problema, user. É quase o mesmo lá do Java, ok? Só tem a diferença de que ele tem um ID e tem um ragtime. Esse ID é ragtime porque ele está cadastrado aqui no servidor. Lá no Java ele só recebe os dados, ok? Volta aqui, cria o meu user, ID 0 porque é novo. No PHP esse aqui é opcional, então não preciso definir esse final. Então eu só coloquei o meu registration ID, que foi enviado lá do cliente, né, do mobile. E aí eu chamo, né, o script de salvar no banco de dados. Entro na PL, save user, essa PL não faz nada, né, esse método. Ele só, esse aqui faz, né, sem puxamentos que eu já vou vir nele. Chamo aqui o save user do
da camada de gerência de dados, que no caso já é o banco de dados. E eu entro aqui e salvo, beleza? Tem aqui a minha SQL, e eu estou utilizando o PDO, né, que fica mais segura a comunicação. Coloco meu registration ID e o ragtime, que é o tempo, né, o horário que foi registrado. Pode ser utilizado no futuro, a gente não vai estar utilizando aqui, mas enfim, eu gosto de sempre gravar o horário que as coisas são salvas ou atualizadas no banco de dados. E aí o exec, beleza. Se for maior que zero, no número de linhas afetadas, quer dizer que salvou, deu tudo certo. Beleza, então esse aqui é o script, né, que vai responder, né, a essa chamada aqui, ó, né, desse nosso registration intent service. Basicamente a essa chamada aqui, ok? E aí vamos então salvar, né, ver se realmente vai funcionar, para a gente poder passar para a parte de enviar a mensagem, chamar a mensagem no servidor e ela, no caso, aí acionar os devices. Beleza, vamos rodar aqui mesmo. Eu tive que rodar de novo porque eu tive que descomentar as linhas, ok? Ó, aparentemente deu tudo certo, a gente teve o response, result true, ok? Beleza, eu tô implementando uma seta 0 aqui, foi em algum lugar que eu deixei e esqueci de apagar, né? Então, deixa aí, não vai afetar a gente em nada mesmo. Vamos voltar aqui no nosso servidor, vou voltar no nosso banco de dados e tá lá, né? Salvo o nosso ID, eu coloquei esse campo como unique, né? Para a busca dele ser bem rápida, ragtime, e o ID 12, porque eu não resetei no dtruncate, ele vai partir da onde eu tinha apagado, né? Beleza, salvamos o nosso ID, e agora eu vou abrir com a outra app, para a gente ter dois IDs. Vou voltar aqui, vou abrir com essa app aqui que é 4.3. Ok. Tá lá. Acabou não mostrando nada aqui no log. Mostrou agora. Só certificar de que está salvo. Vou dar um refresh aqui. Beleza, estamos com dois aí, né? Dois devices, lembrando que esse daqui é único para os device app, né? É um conjunto. Device app que gera aí, permite a gente gerar esse ID, né? E agora a gente já está liberado para enviar mensagens, né, para as nossas aplicações. Como a gente está trabalhando com notificação, enfim, quando a app está fechada, mostrar aqui a notificação, que vão ser sendo para os próximos vídeos, então a gente vai ter que deixar as apps abertas. Lembrando que a gente tem um title, né, um test view title, um test view message, que vão ficar aqui esperando chegar a mensagem para a gente atualizar, ok? Então quando a gente enviar a mensagem de lá do servidor, né, deverá atualizar aqui. Mas primeiro vamos voltar no servidor. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos rodar primeiro, que eu acho que fica mais fácil de entender depois como foi o processo. Vou deixar aqui, volta aí para o nosso nossa chamada, está aqui já pronto, né? Novamente, servidor local, tive que colocar meu IP interno aí, ok? Isso aqui é um exemplo de chamada que eu estou fazendo, né? Isso aqui é uma resposta que lá no script fica bem mais fácil da gente pegar ela, que eu coloquei a resposta cru e eu vou rodar. O que esse camarada vai fazer aqui, tá vendo que tem um Mathor, igualzinho tem lá para utilizar o save user, só que aqui é o push message user. E aqui eu estou utilizando o protocolo get, não o post, ok? Para a gente poder simplesmente fazer esse teste aqui. Se você fosse criar uma interface web que permitisse enviar a mensagem, que provavelmente eu vou fazer sim esse script, né, que aí fica mais evidente como é que é a vantagem de utilizar um push message, você utilizaria post, okay? É mais seguro do que utilizar o get. Enfim, vamos executar para ver se vai sem problema. Foi sem problema. Só tem uma falha, né? Eu falei que eu peguei o API Key e não coloquei o API Key lá. Por que eu não coloquei? Não deu falha, né? Foi falha assim, na explicação. Porque eu estou utilizando o mesmo que eu já tinha colocado lá. Então vou voltar aqui. O meu API Key está aqui, ó. Ok? É exatamente o mesmo que eu peguei ali, porque não deu problema, porque eu peguei o mesmo arquivo, né? A mesma conta do Google. Mas você deveria setar o seu aí. Isso aqui é a conexão do banco local, ok? Beleza, vamos voltar lá e vamos tentar pegar alguma coisa dessa mensagem importante. Na verdade, a importância vem a partir desse aqui, ó, content. Aqui estão os dados importantes. Basicamente, essa parte que diz muito pra gente. A gente tinha dois registration ID para enviar. Você pode enviar para quantos você quiser, para qual você quiser. Eu enviei para todos de uma vez só, ok? E envio dois
falha, 0 canonical IDs, 0. Esse canonical IDs ele é chamado, o que acontece? Quando um novo registration ID é gerado, né, para um que já está sendo utilizado. Ele vem com o canonical ID indicando que você tem que atualizar. Você não pode ficar mais com o antigo que você está enviando. E o que você faz? Você apaga o antigo e coloca o novo. Beleza? O antigo ele vai continuar funcionando até, digamos, segunda ordem, porque não tem um tempo para ele continuar funcionando, ok? Então, quando vir um canonical IDs, por exemplo, você vai ter que rodar todos os resultados, né, que na verdade é o results, é um array, e verificar qual é o que tem, além do message ID, ele vai ter um canonical ID, que vai ser, ele é um novo registration ID, tem lá os seus 152 caracteres, provavelmente vai ser ainda 152 caracteres, e você vai, de acordo, por isso que eu vim aqui na base de dados, se você reparar aqui na base de dados, eu tenho um ID, né? Eu tenho um TC user, eu tenho um registration ID, que é gerado lá no mobile, tem um ragtime, né? Que isso aqui foi só um luxo que eu me dei, porque eu gosto realmente de salvar o tempo de atualização e de salvo, né? De ter isso aqui registrado. E esse ID aqui, a importância dele é exatamente essa, né? Do Canonical ID também, porque quando você acessa aqui o Canonical ID na hora de deletar, né, um registro. Quando você acessa aqui, voltando aqui, quando ele te manda o Canonical ID, ele não te manda o ID que você utilizou anteriormente, né? O que você sabe é que o resultado que é retornado é exatamente na mesma ordem, né, dos IDs que você enviou, né, das mensagens que você enviou. Se você enviou João, Maria e Paulo, vai voltar os resultados em João, Maria e Paulo para você comparar, mas não vai ter, né, o identificador que tinha no João, e na Maria e no Paulo. E aí você vai ter que ir na ordem, e como você já não tem esse Registration ID antigo, que é único no banco de dados, você teria que ter alguma coisa para você acessar lá. Somente a posição não ia adiantar. Então eu coloquei o ID, né, que também é a chave primária, então o acesso é rapidinho e eu consigo deletar ou modificar sem problema nenhum. Então essa resposta aqui ficou muito ruim, mas o que vale mesmo é o conteúdo do content, que é essa parte aqui, ok? O resto é balela. Voltando aqui, né, vamos ver se a mensagem foi enviada. Title, message, error, ok? Você viu que isso aqui foi o Event Bus que recebeu a mensagem, ok? Então enviou para a nossa interface. Então, nossa mensagem realmente foi enviada. Vou voltar aqui. Quando eu dei o get, está aqui o get, verifiquei a mensagem, né, o method deu igual, ok? Vou fechar aqui. Coloquei em user, se tem o registration ID, quando eu quero enviar uma mensagem, vou fazer esse teste também, ok? E aí, push message, que eu queria o push message, poderia colocar uma mensagem personalizada, enfim, se tivesse uma interface web, ou então colocar via get mesmo, mas o get vai ficar muito grande, por causa do registration ID, ele já é muito grande, quando eu coloco o registration ID. E aí eu chamo o APL user send push message. Essa parte aqui já é, o APL realmente já tem uma lógica implementada, ok? Então a gente vem aqui para o APL user, ok? E vem para o send push message, ele recebe o push message e tem como opcional o user, né? Por que opcional user? Se você vier aqui no get user, você vai ver que a gente tem, se a gente não fornecer o user, a gente vai pegar todos os usuários, ok? E você entra na velha problemática de poder enviar de 1000 em 1000, né? E eu já vou mostrar a lib que eu estou utilizando do PHP, que ela já trata isso pra gente. Beleza. Se a gente enviar um user, a gente vai pegar o registration ID que está nele. A gente está esperando aqui no script que se você enviou o user, esse user tem um registration ID vinculado a ele para a gente poder pegar somente ele. E aí seria aquela relação de você enviar a mensagem só para um usuário. Eu já criei um sistema que você tinha o login do cara e tinha o registration ID. Você não pode vincular o registration ID ao login do usuário, a ponto de, na hora que ele der o logout, você ir lá e apagar o registration ID. Você não faça isso, né? A própria documentação está dizendo para você não fazer isso. Você vai ter o registration ID pelo device. Por que você também não pode fazer isso? Não deve fazer isso. O cara fez o logout, por exemplo, um amigo dele fez o login novamente. E você solicitou um novo registration ID, né? A documentação é um pouco falha nisso, porque no momento ela fala que quando você chamar o instance ID, ele vai gerar um novo, né? Se você já não tiver um registrado. Mas nessa parte que ele fala que você não deve vincular o login do usuário ao registration ID, ele fala assim que você deletando, dando o unregister, né, ou delete, né, no seu registration ID e chamando um novo, pode ser que venha o mesmo. Então não vale a pena você ir, no caso, apagar para chamar de novo e ter o mesmo vinculado a outro login. Na verdade, você vincula ao device, né, e a conta que estiver conectada ali, estiver logada, você vai conseguir, por exemplo, se você estiver trabalhando com notification, provavelmente vai estar trabalhando com isso, você só vai gerar a notificação
se a conta do usuário estiver logada, né? Não importa se é a conta do João, da Maria, enfim, você vai gerar a notificação só se estiver logada. E aí no servidor você vai saber, né? Você vai vincular, como assim? Você vai ter o Registration ID, né? No mesmo registro do login do usuário, ok? Mas isso daí não é uma vinculação a ponto de você dar o logout e chegar e deletar. Não, você deixa o Registration ID lá, parado. Né? Ele vai continuar recebendo, se ele tiver dado o logout, a aplicação vai continuar recebendo as mensagens e lá você vai saber, por exemplo, se você tiver uma flag, você pode ter uma flag no seu mobile, né, lá no Share Preference, informando se o usuário está logado ou não. Baseado nessa flag, você gera ou não a notificação. Se ele não está logado, não gera. Não gera porque ele não vai conseguir entrar, porque ele não está logado, ele vai ter que fazer o login, enfim. E como é que você sabe que é ele se ele não está logado? Então não gera, somente não gera a notificação, beleza? Então, voltando aqui, select, eu pego o ID, o registration, o ID vai ser necessário, como eu já expliquei, o registration ID para a gente poder enviar a mensagem para o local correto, para o device correto. O ragtime não é necessário, eu coloquei de luxo, né? Não é necessário mesmo. Beleza. Passo por todos os resultados, se for um só ele vai gerar só um, e retorno no user array. Volto aqui no APL user, ok? E aí eu tenho o GCM Sender, que eu estou utilizando uma lib que facilita muito para a gente. Se você viu o vídeo anterior, eu utilizei o Core na mão e foi uma experiência, foi fácil, né? Foi fácil, mas você tinha muito mais linha de código que a gente tem aqui. Aqui ele já assume que você vai enviar em JSON Application, né? Tem algumas coisas que ele já assume, mas ele ainda deixa a gente definir, né, as opções que a gente pode estar mudando, enfim, querer mudar. Tinha umas libs aí que eu não vi opção, mas eu acredito que tinha, da gente fornecer essas outras opções aqui, além do nosso payload, ok? Eu volto aqui exatamente essa lib aqui que eu estou utilizando, o Android, ok? No PHP. Instalei via Composer, eu vou continuar utilizando o Composer, eu não vou mudar, ficar colocando na mão, porque eu acho que se você é programador PHP, você tem que utilizar o Composer, o Packagist e por aí vai. Né? Então você entra aí, se você ainda estiver relutando, se você for PHP Developer e não estiver utilizando o Composer, você pode vir aqui, fazer o download do zip e, enfim, fazer as configurações lá no seu projeto para estar utilizando essa lib. Mas a ideia dela é o que? Adiantar nosso lado com a utilização aí do servidor de push message, no caso do Google GCM. Ok? Então volto aqui, eu instancio ela, né, client, utilizando a nossa API key, lembra que foi pega lá junto com o nosso sender ID, a gente tem que utilizar ela para poder o servidor do GCM permitir que o nosso servidor envie mensagens para as apps daquele sender ID, ok? Que tem aquele sender ID sendo utilizado. E aí o registration IDs, né, eu retorno aqui objetos do tipo user dentro de um array. O registration ID ele só quer string, que é o registration ID, né? Aí a gente tem que passar um por um, ok? Um for each. A vantagem dessa lib aqui também é que a gente não precisa ficar se policiando com 1000, de 1000 em 1000, né? Igual o vídeo anterior que eu tinha aquele script lá de verificar se já estava em 1000, se não estava em 1000, enfim. A gente não precisa ficar fazendo isso aqui. Ele já faz essa implementação interna pra gente, ok? Já trabalha isso com a gente. Para a gente. Mas mesmo assim, se você tiver milhões, milhares de usuários, não é bom você fazer isso daqui, porque a chamada não é assíncrona. Então eu recomendo você, se você tiver muito usuário, você já dá uma estudada no PHP Risky junto com o Red Serve, que é um servidor de fila, porque o PHP não é multithread, então você manda para um servidor de fila rapidinho, né? O envio não vai ser no momento, não vai ser, enfim, em tempo ali que você chamou o método, ele vai estar na fila, quando chegar a vez dele, ele vai ser enviado, ok? Mas é uma coisa rápida e vale muito a pena que você não deixe o usuário esperando, tudo é muito rápido, né? Porque esse servidor de fila ele executa em paralelo. Em paralelo não, ele executa totalmente em outra thread, né? Em que você não precisa de ter o seu executando, ele está em outro servidor executando, beleza? Então, se você tiver muitos usuários, mesmo se tiver pouco, tiver almejando muitos, já vai estudando aí fila, né? Se você servidor de fila no PHP, se você utiliza o PHP, e no Java eu acredito que é bem mais tranquilo, tem muita aplicação, né? E o Java também é multithread, ok? Então provavelmente no Java é bem mais tranquilo trabalhar dessa forma. Colocamos aí os IDs no registration IDs, e aqui o nosso payload, que vai ter o nosso title, o nosso message, que se a gente vir aqui no controller, eu estou pegando do push message que eu setei aqui na mão, title, message, area, enfim, no big deal. Então, eu recebi o push message e o user, peguei o title message, e aí as opções extras, né? O que é esse collapse aqui? Na verdade, ele permite que a gente, por exemplo, se a gente está enviando 10 mensagens, o device do usuário está
desconectado, está offline. Essas 10 mensagens elas vão ficar salvas lá nos servidores do Google, para ser enviadas assim que o celular, né, voltar à conexão. Só que se você não utilizar o Collapse aqui, não tem garantia de ordem que vão ser entregues as mensagens, o Google já deixa isso claro, não tem garantia nenhuma de ordem. E você vai ter, às vezes, 10 mensagens iguais, né? Porque, enfim, você não teve aquele retorno do Google para você botar no seu banco de dados que as mensagens já foram salvas. Ou então, enfim, você está utilizando um script que a nova mensagem, ela faz a mensagem antiga perder valor. Então você teria que estar o quê? Tirando a mensagem antiga, mas você deixou tudo lá. Esse collapse key, a gente pode utilizar até 4 collapse key, né, nas chamadas diferentes. Esse collapse key, o que ele permite é que sempre somente a última mensagem desse, referente a esse, ao collapse key que você definiu, fique no GCM. Mesmo que, enfim, isso é válido mesmo quando o device está impossibilitado de receber a mensagem. Né? Ou problema no Google, ou problema no próprio device de conexão, enfim. E aí ele vai deixar sempre só a última, só a última. Eu já deixei setado aqui porque eu quero enviar só a última, mas eu posso sim fazer um teste, né, sem esse camarada e você vai ver o que acontece. A gente vai fazer um teste aqui. Esse delay while idle quer dizer que não é para você acordar, enfim, tirar o device do modo hibernate, hibernando, né, para fazer ele receber a mensagem. É para esperar ele voltar. Quando eu coloco aqui false, se eu colocasse true, a mensagem só seria enviada, né, recebida pelo device, quando ele voltasse na ativa. O usuário, por exemplo, tirasse aquela tela de proteção e fosse mexer em alguma coisa, aí sim ele ia receber a mensagem. Como por padrão é falso, deixei falso, na hora que a mensagem for enviada, né, se tiver conexão, o GCM Client, que não está vinculado à sua app, que está no device do usuário, ele vai sim pegar junto ao Registration ID a sua app e vai fazer ela executar. Ok? Aí que acontece aqueles barulhinhos, né? Que quando o celular está mesmo hibernando, ele continua fazendo aqueles barulhos. Beleza, esse time to live, por exemplo, o celular do cara está offline. E o máximo é 4 semanas. Eu coloquei 4 semanas, mas o máximo é 4 semanas mesmo. É quanto tempo a sua mensagem vai ficar alive, né, nos servidores do Google, esperando o celular do cara, o smartphone do cara voltar ativo para então enviar, né, a mensagem, push message para ele. Aí 4 semanas é o máximo, você coloca o tempo que é necessário. Lá na documentação ele faz uns comentários sobre, enfim, chamadas, mensagens de vídeo, de áudio, que às vezes é encame, né, mensagens de cobrança, e eles pedem, no caso, para você verificar se você realmente precisa de 4 semanas. O padrão é 4 semanas. Caso contrário, você coloca menos, né? Às vezes você não precisa disso. E aí o Restrict Package Name, para a gente colocar o package das mensagens, ok? Que a gente vai estar enviando, para, enfim, é autocomentado, né? O package que eu coloquei aqui é o package lá do nosso projeto, ok? Somente para aplicação desse package. E aí o Dry Run, que se você colocar True, você está falando para o Google, para o GCM, que você está em modo de desenvolvimento. Ele não vai entregar as mensagens no device, né? Mas ele vai fazer um envio e o recebimento aqui como se ele estivesse entregando, ok? Coloquei false, que é o padrão, quer dizer que a gente está em modo de produção, quando a gente não está, né? Mas enfim, eu preferi testar assim. E aí a gente tem a chamada send data, né, que é o nosso payload, registration IDs, bem tranquilo, e aí o nosso options, né, que vem esses camaradas aqui. Pega a nossa resposta aqui ele dá um true ou um false, na verdade é 1 ou 0, que a gente não vai estar utilizando para nada aqui, mas aí a gente pode pegar o get response, e aí sim a gente vai fazer a verificação que eu falei lá se tem falha, né, ou se tem um canonical ID. Eu dou um var dump aqui, que é exatamente esse camarada aqui, ó, né, que é o dado cru da resposta, ok? Mas voltando aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte: pegamos um array, né, e esse array ele vai ter na verdade uma posição, né, que é essa resposta completa aqui, ok? Na verdade a partir, enfim, essa é a resposta completa. E a partir daí eu consigo pegar o content, que é o que importa pra gente, que tem o canonical ID, o fail, o success, enfim, os resultados. E aqui eu vou passar uma vez só, eu coloquei dessa forma aqui porque está na documentação e realmente é a maneira mais fácil de acessar a primeira posição, de uma forma que a gente já pega o objeto dessa maneira aqui. Então verifico se o canonical ID é maior que 0 ou se o failure é maior que 0, né? Porque eu tenho duas ações diferentes para cada um desses casos.
Esse caso aqui eu vou atualizar o Registration ID, lembrando que quando eu peguei o meu User Array, eu peguei o ID também, né? O ID no banco de dados, não somente o Registration ID, e que ele é retornado aqui, os resultados eles são retornados na mesma ordem desse array que foi enviado, né, utilizado para envio. Então eu vou fazer o seguinte, tem canonical ID ou tem failure, eu vou entrar, né, eu vou ter que passar novamente no novo array, e aqui eu não vou dar mais interação, né, no enhancement via for each, porque eu vou precisar realmente da posição, e aí eu vou pegar o tamanho do array, no caso aqui é results, que é retornado aqui, ó, se você reparar, success2, aí tem aqui o results, e tem esse array com dois objetos JSON, ok? Volto aqui, passo pelo results, verifico se o canonical ID não é empty, lembrando que o 0 no PHP ele é considerado empty. Se ele não for empty, quer dizer que ele tem algum valor, né? Esse canonical ID aqui, no caso, estou acessando da posição. Se ele não for empty, eu tenho que atualizar. Pego aqui o meu user na posição, mesma posição que foi aqui, né? Que bateu aqui o condicional. Coloco o novo registration ID que está no campo canonical ID e então envio para o meu update, ó, camada de gerência de dados. Vou clicar aqui, envio aqui o meu user na posição XYZ, pego o user e só dou o update. Já atualizei e tirei o registration ID antigo, né, que é o que o Google pede para você fazer. Se não, o canonical ID for empty e o failure não for empty, tiver aqui no nosso caso, eu estou trabalhando só com not registered, quer dizer que o usuário descadastrou, né? Ele tirou a app. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou fazer um teste desse daqui, coisa daqui a gente vai conseguir simular tranquilo, né? Ele tirou a app e o que acontece? Quando você envia mensagem novamente, os servidores do Google pegam a mensagem, né? Envia para sua app e lá tem um GCM Client. Ele vai detectar esse GCM Client que a sua app não está mais instalada. E aí ele vai enviar novamente vai enviar uma mensagem para o seu servidor, para o GCM, falando que é para marcar esse registration ID para ser deletado. E aí ele passa a ser marcado como not registered, ok? Mas não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer, enfim, exatamente no momento que você instalou a app, né? Você instalou a app e foi enviada a mensagem, né? O Google mesmo não te dá tempo para isso. Pode ser que isso leve um tempo para acontecer, para o seu ID ser marcado, o registration ser marcado como not registered, ok? Beleza, chegou aqui, deu not registered, a gente vem e dá um delete user, né? Como eu tenho o ID aqui, vou abrir aqui, eu só dou um delete from, coloco o ID correto, beleza, deleto, e assim acontece. Chegou a resposta, você tem que passar e verificar, ok? Tem canonical ID ou tem failure, é o que importa pra gente aqui, né? Eu trabalhei com essa lógica, então vamos trocar ou então vamos deletar. Então é assim que funciona. Utilizando essa lib do PHP ficou bem tranquilo, né? Enfim, vamos fazer um teste agora deletando, né? Vou voltar aqui, deletando uma app que vai ser exatamente essa daqui. Eu vou remover a app, deletar a app. Vou vir aqui em configurações, apps, GCM example, deveria ser push, né? Clear data, acho que não é o suficiente, ele não vai marcar como não detectado, mas agora sim. E onde é que a gente vai ver essa deleção? No banco de dados. Se a gente vir aqui, ó, vou dar um refresh aqui, tem dois, ok? Eu vou enviar a mensagem novamente, direto para as duas aplicações, e você vai ver que success deu 1, failure deu 1, ok? E aí, 1 já deu erro, not registro, e ele nem teve message ID. Esse daqui é do Android 4.3, né? Que eu não trabalhei, não desinstalei nada. Né? Só que se a gente vir aqui no banco de dados, vamos ver se ele já deletou. Provavelmente já. Já deletou, só tem mais um. Ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar de novo para a gente enviar a mensagem agora direcionada só para um camarada, só para um device. Já está instalado, ok? Provavelmente a gente já enviou aqui também o novo Registration ID, né? Beleza. E aí eu vou pegar esse camarada aqui, vou dar um Ctrl C, e se a gente vier aqui no nosso script, ele pode estar esperando também um Registration ID como parâmetro do nosso GET. Toma cuidado que você vai enviar aqui no GET, porque se estiver trabalhando aí também com dados muito grandes, ele não é enviado, ok? Opa, vou colocar aqui
registration ID, né, igual esse valor. Ele acabou gerando exatamente o mesmo, ó. Mesmo depois de eu ter deletado, de ter mais de uma vez, ele gerou o mesmo. Aí que tá aquela problemática do login, de você vincular ao login a ponto de ter que deletar o registration ID, sendo que isso não é para ser feito. Agora ele deve enviar somente para um camarada, enviou só para um, ó, success 1, e foi somente para esse cara aqui. Esse aqui ele já estava, porque eu não voltei, mas se eu, enfim, vou voltar os dois, que fica mais evidente. GCM example, GCM, não, entrei no errado. Aqui, nenhum dos dois. Se eu rodar aqui de novo, tem que enviar só para um. Esse enviou, esse não, né? Então, quando a gente quer um exemplo aí de quando a gente quer mandar uma mensagem direcionada só para um usuário, né? Essa implementação do message, downstream message, perdão, ficou bem simples, mas é a maneira mais comum utilizada, ok? Eu vou ficando por aqui, eu vou continuar com essa série do push message. A gente vai estar implementando mais coisas, inclusive tópico, notificação, XMPP, SNS e por aí vai. Eu vou deixar esses dois, o projeto, tanto o PHP quanto o Android no Git, ok? Você entra aí no Git e baixa. Eu vou deixar em outro projeto, não vai ficar em nenhum desses dois aqui, esses três, aliás. E isso aí, eu vou ficando por aqui, ok? Valeu, obrigado e tchau.